Olá, Escorpião, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você está aqui pela primeira vez, eu te agradeço todo o meu coração. Espero que você encontre uma mensagem para você ou para alguém de Escorpião que você está lidando, precisa de uma luz, um conselho, enfim. Obrigada por estar aqui. Deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu hypar. Tem um botãozinho aí chamado Valeu Demais, que você pode deixar a sua contribuição em forma de agradecimento. Isso ajuda muito o canal a crescer e levar mensagem para mais pessoas, tá bom? Obrigada de coração. Você que já faz parte aí da família Enfate, bem-vindo de volta. Sempre muito bom ter você por aqui. Lembrando que agora a gente tem também o Clube de Membros, onde você pode assinar por um valor pequenininho e assistir vídeos exclusivos semanais e também a esses que saem aqui todos os dias, se assiste antes de todo mundo, tá bom? Obrigada de coração. Então vamos lá abrir a guia de Escorpião para os próximos dias. Mesa aberta, Escorpião. Completude. Deixando ir. Consciência. Concessão e esquizofrenia. Elas vieram invertidas, tá? Mas eu vou botar na posição normal. Espírito brincalhão com maturidade, tá? No fundo do deck. Então, vamos lá. No centro da tua guia, a gente tem a carta da consciência, tá? Que é um As de Espadas, onde você tem clareza, boas definições, campo mental trabalhando de de bem claro, bem objetivo, mais direto, né? Sem tanta carga emocional, tá? É uma coisa que de abrir a cabeça, né? Abrir a mente, expandir a consciência. Aqui vejo muito que é em função de algo que precisava, sabe, ser esclarecido de você para você, sabe? Não é uma coisa que alguém te falou para fazer, é uma coisa que você define, que você entende, que você chega num ponto onde você sobe um nível ali daquele pensamentozinho e fala, ih, foi, né? Selecionei aqui e encontrei. Inclusive, falar selecionei e encontrei, lembrei vou até deixar a indicação aqui de novo, já indiquei uma vez. Vou indicar de novo o canal da Laura Galli, que é uma querida, tá? É uma grande profissional. Assistam lá os vídeos dela no canal Laura Galli Tarô. E também no outro canal dela, que é o Pitoniza Tarô, tá? Que ela tem vídeos todos os dias. A leitura particular dela é incrível, tá? E eu lembro que ela falou para mim esses dias que... Como é que é? É a Agatha Christie do tarô. Que ela me chamou de Agatha Christie do tarô por causa da minha lupinha. Inclusive ela falou, tia Lupinha. Gente, eu morro de rir com ela. As leituras dela são assim, te levam de gargalhadas a chororô. Então assim, tem de tudo. É um canal incrível, assistam lá que ela é muito maravilhosa. Beijo, Laura, querida. Beijo no coração. Então aqui a gente tem essa questão de investiguei, descobri, cheguei numa conclusão, tá? Eu vejo aqui vocês chegando numa conclusão, por conta dessa carta aqui da completude, que é essa pecinha que faltava, né? Para você tomar ou expandir a consciência sobre um assunto, sobre uma energia. Então... Como essas duas cartas vieram invertidas, e eu coloquei aqui na posição normal, mas eu lembro que vieram invertidas, a concessão, o 6 de ouros, fala sobre, né, reciprocidade, dar e receber. Aqui essas duas figuras que são praticamente iguais, né, mas não são. São parecidos. São muito parecidos. Estão segurando assim de dedinho, né, tocando os dedinhos, como se fossem comparsas, né, como se fossem... Estão de comum acordo, como se fosse um acordo mesmo, um combinado, um pacto, sei lá. E aqui, a carta do 2 de espadas, que vem com essa figura tentando se segurar entre dois lados, né? E é como se fosse um bem e o mal, vamos dizer assim, o verde e o vermelho. São energias diferentes, tem muitas nuvens aqui. E aqui, se cair, já era, né? Então, assim, e tem 2 pássaros aqui voando livres, né? Enquanto essa alma, esse corpo está ali pesando, segurando entre dois lados. Então, aqui você escolhe, aqui você conclui, aqui você não baixa mais a cabeça para ninguém. Aqui não tem concessão,
tá? Aqui você faz uma escolha, e a sua escolha não depende de ninguém aqui não, tá? Escorpião. Melancolia com o 5 de música. Criança de pinturas. Transformação. 7 de poesia. E o 3 de pintura. Olha, o que eu vejo aqui, que pode estar acontecendo, é além dessa resistência, né, que eu falei aqui, que poderia foi forte, poderia estar acontecendo, é como se, quando você decide soltar uma coisa aqui, né, deixando ir, esse 8 de copas, quando você consegue, né, entender que isso aqui precisa ser deixado para trás, que você consegue fazer isso da melhor forma possível, mudando um pensamento, tomando consciência, sentindo coisas que você não sentia antes e que ajudam a esse deixar de lado, vem tem vários termos que eu posso usar, uma ameaça, uma tentação, um teste, como chama? Uma prova. Enfim, você vai ser testado, você vai ser provado nesses momentos onde eu viro as costas e vou fechar essa porta. Mas quando eu começo a fechar, eu escuto aquela voz me chamar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe? Então, e aí me leva de volta para aquilo que eu queria, aquilo que eu não resistia mais, que volta. Me leva de volta para aquilo que eu escolhi não resistir mais. Eu fiz a minha escolha e eu vou. Só que aquilo me leva sempre para essa porta entreaberta. Qual o desafio de Escorpião aqui? Uma criança de música. Com a passagem. E a divisão. O desafio é você ter força para atravessar para o outro lado, né? E é porque é lento o processo. Ou demorou muito tempo onde você estava, ou você ficou nessa energia por muito tempo, né? E aqui, para atravessar esse caminho, essa ponte, essa montanha, escolher um lado aqui, né? Tem você dividido, tem você segurando esse fardo, tem você, ao mesmo tempo que está crescendo já crescendo uma raiz em você, né? Vamos dizer assim. Sabe quando a gente fala que a pessoa ficou parada tempo demais e começou a crescer raiz? Né? A criar raiz. Então, o desafio é você arrancar essas raízes e atravessar essa ponte. Lembra que eu falei da porta? É você fechar essa porta e deixar essa voz para lá. Aqui você tem coisas extremamente importantes que você leva com você. E não cabe mais atrás dessa porta, não cabe mais do outro lado dessa ponte. Isso cabe apenas a você, e somente a você. Tá? O que é isso que Escorpião está levando consigo? O homem de pinturas, a mulher de poesias e um as de poesias, inspiração. Olha, o que me fala aqui é que você tem ou tinha sentimentos extremamente sinceros, generosos, né? Genuínos. E uma chama sempre acesa no peito. Mas que não dá para confiar só nisso. Isso não é seguro para você mais. Por isso vem como desafio. Por isso vem como o que você leva consigo, né? É como se eu dissesse assim, poxa, eu tinha muitos sentimentos por essa pessoa, por esse lugar, enfim, por esse trabalho, e era muito sincero, mas esse lugar ou essa energia não foi sincero comigo, não foi recíproco como deveria ser. Então, é muito difícil
eu pegar, recolher os meus sentimentos, né? Recolher as minhas expectativas e colocar numa outra lente, quando o único jeito que eu sei olhar para isso daqui é com verdade, com sinceridade, é com o que eu tenho, né? Só que aí isso atravessa uma porta complicada e muito difícil, muito estreita, que é o mundo do outro, que são os olhos do outro, que são as ambições do outro, o orgulho do outro, a vaidade do outro, né? Então, o que me fala aqui é que você atravessa essa porta com tudo de mais genuíno que há e que não cabe naquela portinha ali, que teima em ficar aberta, porque é grande demais. Mas você não pode e não deve confiar apenas nisso, do que você carrega. Porque o mundo, baby, é cruel demais, às vezes, né? Então, não dá pra gente, que nem diz aí na música do Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, mas falha. Pior que falha. E eu não estou falando na fé do espiritual, estou falando na fé dos nossos sentimentos. E aí, é isso. Eu acredito nos meus sentimentos, tá, mas tudo bem, é lindo, é bonito, né? Mas como é que você faz quando você acredita e o outro não? Como é que você faz quando você acredita, mas você não recebe isso de volta? É solidão. É solidão, tá? O que mais que vem para Escorpião? Individualidade, olha aí, com o 9 de pinturas. Desfrutar da sua solitude, de você, da sua energia. Cuidar de você, amar você, prestar atenção em você, ouvir você, viver você. O homem de música, que é um rei de ouros, né? Se dar valor, crescer, realizar, abrir seus caminhos financeiros, focar nos seus projetos. Imaginação com o eremita, que leva, né? Ilumina o seu caminho com a sua criatividade, com a sua imaginação, com as suas experiências, com as suas vivências. Carta do perdão, só arcano maior na mesa, ó. Carta da torre e a carta dos enamorados. E aqui eu vejo muito aquela questão com essa combinação aqui, tá? Às vezes, o perdão não é o melhor caminho. A gente tem a torre aqui do lado do perdão. Como se dissesse, não adianta você querer perdoar, mas eu perdoei a pessoa, mesmo sem que ela me pedisse perdão. O que isso resolve para você? No fundo, você vai sempre ficar esperando que a pessoa peça desculpa por algo que ela fez. Aqui, quando a gente está falando de perdão, às vezes, não basta o nosso auto-perdão. E isso é que é perigoso. Entende? Porque aí você caminha nessa autoconfiança, você caminha nessa coisa de sendo generoso, generosa com seus próprios sentimentos, mas aí abre essa questão de quando a gente fica nessa energia de autossuficiência demais, né? Quando estou falando de extremo, tá? Isso também abre uma grande solidão, um afastamento das pessoas, né? Porque é muito bom quando a gente está bem com a gente, equilibrado com a gente gosta da gente, entende o que a gente sente, está bem com nossas expectativas e com as nossas também frustrações. A gente lida bem com isso, está com a cabeça legal no lugar, mas o que você também está trazendo para si quando isso é demais? Confiança demais às vezes atrapalha. Tá? Então tem alguém aqui que passa dessa linha de não adianta perdoar aqui, não é uma questão de perdão mais. O que eu imaginei que seria, né, que pudesse haver um perdão, que pudesse ter uma entre aspas, cura, fecha aspas, é apenas uma escolha. Eu desestruturo essa ideia e sigo em frente. Aqui eu vejo alguém que não precisa mais de nada disso. Essas coisas estão atrás daquela porta. Assistam a leitura de Touro, que é o oposto complementar de vocês, que eu falei sobre essa questão da porta, se eu não me engano.
Abra a porta, é o nome da leitura de touro. A cura ou o veneno só depende da dose. Assistam que vai ter complemento para vocês lá, tá? Mas eu acho que é uma leitura bem o outro lado. Talvez aqui eu esteja falando sobre alguém que está do outro lado da porta, né? E na leitura de touro, sobre a outra pessoa que está do outro lado da porta. Então são dois lados da mesma moeda, né? Achei interessante aqui, tá? O que mais para touro? Para escorpião. Liberdade. Relacionamentos difíceis e meios. Exato. Que tem Jó, com toda a sua paciência e colocando tudo nos seus devidos lugares, depois de ter passado tantas coisas, né? Tendo tanta fé, acreditando tanto, né, na benevolência e tudo mais. Ele se liberta dessas relações difíceis, dessas frustrações e expectativas para com o outro. E encontra meios para paz, para leveza, atravessando essa ponte, né? E o que tem do outro lado dessa ponte? Um mistério. É o contrário. Tem divergências. Tem o oposto de você. Lembra que eu falei aqui? Nessa energia da ponte, da reciprocidade que caiu invertida. Tem desespero e tem, restrição. Tá? Do outro lado não tem nada de bom para você. Tem um grande mistério com bastante tormento. E bem diferente da tua energia. Então, não é interessante para você atravessar de volta essa ponte, não. Tá? Segue em frente. Segue em frente com o pé no chão. Né? Não adianta colocar muita expectativa, porque a gente já viu que expectativa não está dando em lugar nenhum, né? É bom caminhar com a realidade. O que mais que vem para Escorpião nos próximos dias? A chave, a casa, a criança, a raposa e a cigana. O que essa chave dessa casa abre? O cão e a árvore. E essa raposa com a cigana, que energia é essa aqui? Os caminhos, o ramalhete, o cavaleiro e os ratos. Então, assim, de novo, né? Aqui você encontra soluções para trazer segurança, confiança, base e renovar a sua paz, né? O seu lar. E lar aqui eu digo como sua cabeça, o seu corpo, o seu espírito, né? O que é você no mundo. Trazer essa renovação, essa pureza, né? Essa purificação, tá? Principalmente aqui porque a gente tem a árvore e o cão, proteção, família, família espiritual, cuidado, guiança, tudo isso aqui você está abrindo, valorizando quem te guarda, quem te guia e quem abre teus olhos também para cortar todas essas influências que pesam, né? Então aqui é você valorizando muito essa proteção que você recebe, né? Traçando novas estratégias, limpando o teu campo de coisas que foram danificadas, roubadas, sujas, cortando toda essa imundícia aqui que aconteceu em algum momento, tá? Abrindo novos caminhos e tirando todo o lixo, né, da sua calçada aí, tá? Espiritualidade, Escorpião. Próximos dias, Escorpião. Inquisição. Território. Alimento.
Sedução veio no bloqueio. O brasão e o agrado. Aqui, de novo, como eu falei antes, tem um negócio que vai te testar, te tentar, tá? E aqui pede para que você não abra essa porta de novo, não, tá? Não alimente, cuide do seu território, não alimente isso daqui, porque isso daqui vai trazer bastante prejuízo para você, se você continuar alimentando essa energia. Não deixe isso te seduzir, não deixe, isso não é para estar no teu caminho mais, tá? Aqui cuida da tua família, do teu campo, da tua espiritualidade, da tua energia, tá? Olha para si, olha para isso agora. Cuidar do seu espírito, da tua energia, tá? Do jeito que você sabe fazer, do jeito que você acha que deve fazer, né? Dentro das tuas crenças aí, da tua fé, tá bom? Então, resumindo essa leitura, você vai ter algumas tentações à frente de algo que você está tentando deixar para trás ou deixou. E você consegue se proteger disso e seguir em frente com muita confiança, porém com os pés no chão, né? Nada de ilusão, nada de fantasia, nada de mundo de conto de fadas, não. É você entendendo mesmo como se deve fazer isso agora. Coisas que você não sabia fazer antes. Então agora você ganha uma força extra aí, né? Escorpião. A graça, a mesa, sabedoria. Olha aí, para vocês. Vem aí novidades, muita estratégia interessante que você cria a partir de traçar esses novos caminhos e fechar as portas para o que não serve mais para você. Surge a espiritualidade também te enxergando como, pô, finalmente você deu um passo aqui que era importantíssimo para você, né? Não senta mais à tua mesa quem não merece, tá? Aqui, a partir de agora, é só quem tem a permissão, a graça de poder sentar aqui, tá? De estar à sua mesa. Mensagem da espiritualidade para Escorpião. Energia de Dona Maria Quitéria. Vamos ler. Compreensão de que não se pode caminhar apenas pelo plano terreno. Busca do aconselhamento divino para trabalhar imperfeições. Realizações subjetivas, novos empreendimentos, nascimento. No campo negativo, pode sentir-se vazio, mesmo atingindo objetivos, insatisfação, acreditar que não está sendo protegido pelo divino, ou ganância, tá? Então, alertas aí para você refletir se isso te aflige de alguma forma, se isso te alcança de alguma forma, tá? Toque final. Uma mensagem do povo das almas para Escorpião nesse momento. Nossa, caiu um monte de carta, mas eu vou ler essa aqui que virou bem na minha frente, tá? Pombagira da Calunga, e caiu junto aqui, ó, Dama da Noite com Perfumar, Rainha do Cruzeiro com Navegar e Dona Cacurucaia com o Tempo. Vamos ler a mensagem da Pombagira da Calunga para Escorpião. Espera aí, gente, só um minutinho. Vamos lá. Está na hora de buscar lugares que te caibam e parar de tentar se apertar em situações que não têm o seu tamanho. Gente, eu falando da porta estreita lá, ó. Está na hora de olhar para suas sombras e buscar nelas o seu sentido de ser. Quando você deixa de olhar para sua sombra, você deixa de olhar para você. A Calunga é o lugar sagrado que recebe todos os seres que morrem. Por isso, a Calunga carrega em si o segredo da humanidade. A simples sabedoria de que, no fim, acabamos todos iguais, sem roupa, sem joias, sem celular, sem cabelo, sem pele, sem unha, sem carne, sem músculo, sem gordura, e mais para o fim, sem ossos, e finalmente, o pó. A maior sombra que a humanidade carrega é a morte. A sombra é tão grande que, às vezes, cobre a vida de quem tenta com todas as forças não vê-la. Tantos esforços vocês fazem para cumprir um requisito de aparência e comportamento, se limitando a caber em roupas e papéis que não os cabem, e no fim, resta o quê? O pó.
Faça, portanto, aquilo que te cabe, e se não sabe o que te cabe, faça por onde saber. Se você não consegue ver a sua sombra, ela se torna maior do que você. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho hoje para você. Espero ter ajudado da melhor forma. Um grande beijo. Até e axé.